O ano é 1665. Isaac Newton está sentado ao lado de uma macieira em seu pomar em Lincolnshire, na Inglaterra, quando, de repente, uma maçã madura e solitária cai de uma árvore e vai até o chão. E assim, a maioria das pessoas simplesmente não ia ligar muito para isso, mas o Newton ficou pensando muito sobre isso. O que então o jovem Isaac Newton não sabia na época era que esta maçã se tornaria a fruta mais famosa da história da humanidade. Ela simplesmente caiu naturalmente no chão e isso gerou um momento de gênio no cara, levando ele a criar a lei que funcionou a física moderna. E, como a gente vê o mundo, sabe? O Newton, ele não estava conduzindo nenhum tipo de experimento quando ele descobriu as leis da gravidade. Ele não estava sobrecarregando seu cérebro com informações. Ele estava simplesmente olhando para o nada porque ele estava entediado. Ou seja, se o Newton não estivesse um dia entediado, o homem hoje realizaria um dos seus grandes sonhos. Era ficar voando por aí porque não ia existir a lei da gravidade. Ou pelo menos a matéria de física não ia ser tão difícil. Enfim, isso foi na época do século XVII. O mundo, ele mudou muito desde então. Hoje em dia, dificilmente a gente se permite apenas olhar pela janela ou ficar sentado no quintal sem fazer nada, além de olhar o céu, sabe? A gente nunca para por um momento e apenas deixa a mente vagar por territórios profundos que ainda não foram explorados. Então acontece que melhorar fundo os nossos próprios pensamentos é uma coisa que não gostamos de fazer, porque fazer isso é chato. Então a gente faz qualquer outra coisa para aliviar o tédio. E acredite, a gente prefere tomar choques elétricos em nós mesmos. Em um estudo realizado na Universidade da Virgínia, um psicólogo social chamado Timothy Wilson recrutou centenas de estudantes voluntários para participar do que ele chamou de períodos de reflexão. Então, os estudantes foram colocados em salas pequenas com paredes vazias e sem nenhuma pessoa. E então eles tinham que ficar pensando com eles mesmos entre 6 a 15 minutos. E quando solicitaram para eles a avaliação da experiência, cerca de 50 dos voluntários não gostavam de ficar sozinhos com seus pensamentos, reforçando que isso era chato. Então, os pesquisadores deixaram os voluntários na sala por mais 15 minutos. Mas dessa vez que eles introduziram um botão em que os participantes pudessem pressionar para eletrocutar eles mesmos se quisessem. E cerca de 67% dos homens e 25% das mulheres apertaram o botão para sentir o choque neles mesmos, em vez de apenas sentar e não fazer nada. E mano, isso quer dizer que muitas pessoas preferem experimentar a dor física do que simplesmente ficar sentado pensando sem fazer mais nada. A maioria das pessoas pega o celular e fica indo e vindo de um aplicativo para o outro. E ainda os algoritmos limitam isso com um conteúdo exato que nos impede de ficar entediados. Mas o que a gente não percebe é que esses algoritmos que alimentam a gente também sugam. As empresas de informação vendem nossos dados, por exemplo, seu nome, telefone, endereço, são vendidos para corretores de dados que vendem isso para outras empresas. E o pior, cara, é que esses corretores de dados são envolvidos com roubo de dados e assim, o seu e-mail, por exemplo, pode ser alvo de golpistas, hackers, porque tudo isso pode ser vazado, porque eles têm a capacidade de descobrir suas informações pessoais. A parte boa é que você pode excluir esses dados dos corretores e eliminar as informações que ele tem sobre você. A parte ruim é que isso pode demorar alguns anos. Voltando para as histórias, na primavera e no verão, lá de 1665, um surto de peste bubônica se espalhou através de Londres e em julho havia ceifado mais de 17 mil vidas quase que ao mesmo tempo. Pessoas das cidades começaram a fugir para o campo. Elas se isolaram pelo medo da peste. Mas naquelas pessoas que fugiram, sabe quem também estava lá? Ele mesmo, Newton. E claro, naquela época o Newton nem era conhecido. Nem a maçã ele tinha visto ainda, só para você ter uma ideia. Mas, curiosamente, seus 2 anos passados isolado das distrações da cidade foi justamente a época em que o Sr. Newton deu vida às suas ideias e foi capaz de inventar o cálculo e criou a ciência do movimento.
assim desenvolvendo uma estrutura para a gravidade. Que, na real, isso é tudo mentira. Um verdadeiro plot twist nessa história é uma farsa. Até porque todo mundo sabe que a Terra tem formato de um Fiat Uno. Logo, a gravidade nem existe. Mas, enfim. Esses 2 anos passados em quarentena foram onde Newton possuía 15 minutos isolados em um quarto sem nada para fazer. Mas o Newton, ele não ficou querendo estímulos para impedir a mente dele de vagar. Até porque nem tinha muita coisa para fazer naquela época. Então ele soube lidar muito bem com o tédio. Logo, ele ficava olhando pela janela e pensando que só isso já foi o suficiente para aliviar o tédio dele. E ainda, a humanidade ganhou de presente nesse isolamento. Ele fez cálculos que resultaram em grandes descobertas, como a óptica, propondo que a luz branca é na verdade uma combinação de luz de todas no espectro de cores. Depois ainda veio o incidente da maçã. Daí ele desenvolveu umas coisas que ninguém liga muito, sabe? Só as 3 leis do movimento, coisa básica. Mas, cara, olha como o Newton ele fez as maiores descobertas da história simplesmente porque ele estava sem nada para fazer em quarentena na roça. Bom, claro que também não foi bem assim. Ele nunca comprovaria tudo isso por causa de uma simples maçã. Ele precisou ficar anos dedicando a cálculos e observações astronômicas que foram sim muito entediantes, enquanto estava tendo praticamente um apocalipse na Europa. Mas com certeza dá para ver como a solidão em meio ao tédio criou um momento de eureka. De acordo com a psicóloga Cindy Mendel da Universidade de Lancashire, uma vez que a gente sonha acordado e permitimos que os nossos cérebros a vagar exatamente como o Newton fez na época, a gente começa a pensar além do consciente e para dentro do nosso subconsciente. Isso permite que todos os tipos de conexões ocorrerão. Isso é chamado de modo padrão. Quando você está entediado ou realizando tarefas normais como lavar a louça ou, sei lá, dobrando a roupa, seu corpo pode estar meio que no piloto automático, mas o seu cérebro está realmente muito ocupado. Quando a sua mente está no modo padrão, ela tem muito mais chance de conectar diferentes ideias. Então, tenta resolver os seus problemas mais urgentes ou até criar problemas pessoais e estabelecer metas. É por isso que os programadores costumam dizer a você que eles descobriram um problema com o código exatamente quando estavam pulando na cama, pronto para fechar o olho. Ou quando você se sente confortável, as ideias elas surgem. Quando você entra no chuveiro, por exemplo, o problema é que hoje esses são muito raros que a gente permite para a gente ficar entediado. Então, a gente quase sempre prefere tomar aquele método de choque elétrico, vivendo em um mundo onde temos entretenimento em todo lugar na ponta dos nossos dedos. Então, quando a gente sente um mínimo de tédio que seja, a gente já pode fugir enchendo o nosso mundo com estimulações de alta intensidade em movimento rápido. E o pior é que, quanto mais a gente se acostuma com isso, a gente cria uma tolerância ao tédio cada vez menor, tá ligado? E, cara, de acordo com uma pesquisa feita por um site de tecnologia, o brasileiro é recordista em tempo conectado com as telas. É uma média de 9 horas e meia por dia, cara. Isso é coisa. E olha, eu não tô aqui pra falar que a tecnologia é ruim de alguma forma, porque não existe discussão, ela faz do mundo um lugar melhor. Mas essa dependência com o celular está roubando a sua parte mais criativa. Em 1903, psicólogos alemães proporam as primeiras definições de tédio, dizendo que ele é um sentimento de descontentamento decorrente a uma falta de atividade mental e empolgação. Ou, melhor dizendo, a capacidade de você se empolgar. A gente tem muitas opções, mas nenhuma delas parece atraente o suficiente para estimular o nosso cérebro. E isso impede ele de aproveitar o verdadeiro poder desse tempo de inatividade. O nosso primeiro instinto quando experimentamos o tédio é apenas pular infinitamente através de feeds passando pelas redes sociais. Aplicativos de mídia, mesmo quando a gente anda de um quarto para o outro, ou esperando por qualquer coisinha. Parece que é sempre melhor buscar as novidades de uma nova onda de dopamina pro nosso cérebro. E, infelizmente, quando essa sensação de novidade desaparece, ela deixa para trás uma sensação mais forte de tédio.
no qual a gente tenta ficar se livrando com ainda mais e mais estímulos. E isso virou um ciclo vicioso. Nosso cérebro fica toda hora ocupado pelo entretenimento, um tanto quanto duvidoso, que só é feita para roubar a nossa atenção pelo maior tempo possível. Se o seu cérebro está sempre sendo consumido pelos estímulos, ele raramente vai ter uma hora para pensar na sua vida. E, mano, é menos provável que você estabeleça metas para o futuro e seja uma pessoa mais criativa. Em um estudo de 2017 do Instituto da Geórgia, a tecnologia mediu os padrões cerebrais de mais de 100 pessoas. Os participantes foram convidados a se concentrar em um ponto parado, enquanto eles estavam em uma máquina de ressonância magnética. O objetivo era descobrir quais áreas do cérebro trabalhavam juntas durante o estado acordado. Mas, em repouso, a equipe comparou os dados com os questionários que os participantes haviam preenchido sobre o quanto suas mentes vagaram na vida diária. E acontece que os participantes que sonhavam acordados com mais frequência tiveram uma pontuação intelectual mais alta, e a capacidade criativa deles também teve mais eficiência nos sistemas cerebrais registrados na ressonância magnética. E essas descobertas são apoiadas por muitos artistas ao discutir sobre o processo de criatividade. Então parece que o mínimo de tédio é, na verdade, um sentimento de criatividade, porque ele é uma forma de dar espaço para uma nova ideia surgir. Exatamente da mesma forma que autores de Harry Potter formulou todas suas ideias em uma viagem de trem de 4 horas de Manchester para Londres. Já pensou se na época ela tivesse um iPhone 18 e estivesse no meio da viagem destino, sei lá, Madame Teia, ao invés de pensar em Harry Potter? Se isso acontecesse, a gente provavelmente nunca teria conhecido a magia dos livros de Harry Potter. Em seu livro, Os Segredos dos Grandes Artistas, Jason Curry estudou as rotinas de centenas de outros artistas, escritores e criativos, e concluiu que o tédio é um problema recorrente que leva à divagação da mente, e tendo uma espécie de foco difuso, que é o que permite a produção criativa. Esse estado difuso é quando seu cérebro entra em seu modo padrão e aparece com seu melhor trabalho. Talvez a melhor prova desta verdade seja ninguém menos que o próprio Albert Einstein. Para você ter uma ideia, o Einstein ele assumiu onde o Newton parou e deu pra gente uma definição mais avançada da gravidade com a noção de uma curva no espaço-tempo. O Einstein era conhecido por sua extrema imaginação vívida de pensamento inspirado em experimentos que lhe permitiam definir o tempo como a quarta dimensão e para mudar a nossa compreensão da mecânica do próprio universo. Muitas pessoas acreditam que a semente da sua genialidade foi plantada durante o ano em que ele largou o ensino médio, na década de 1890. Ele simplesmente vagou sem rumo nenhum e contemplou o mundo livre de qualquer pressão externa. E ao longo da vida dele, o Einstein sempre manteve o hábito de ter caminhadas regulares para limpar a mente dele. Eu até lembrei do filme do Oppenheimer em que ele tá sempre sem fazer nada, sabe? Caminhando, olhando um lago aleatório. Então, isso faz muito sentido, porque era isso que limpava a mente dele. Existe uma carta que ele escreveu para os seus amigos enquanto ele estava navegando em 1932. Ele disse que em um cruzeiro no mar, uma excelente oportunidade para a máxima calma e reflexão sobre as ideias de uma perspectiva diferente. Por claro que ele sabia a importância de ficar sentado quieto e deixando a mente vagar. A nossa história está repleta de grandes pensadores que foram conscientes o suficientes para aproveitar seu tempo de inatividade e utilizaram isso para a produção criativa. Os psicólogos de hoje incentivam os pais a permitir que seus filhos fiquem entediados, ao invés de ocupar todo o seu tempo agindo aqueles desenhos horríveis que tem hoje em dia no YouTube, porque a ideia é dar às mentes dos jovens o tempo e espaço necessários para descobrir, criar e encontrar o seu próprio gênio, ensinando a como usar a tecnologia para melhorar as suas vidas, ao mesmo tempo que autorregulam a exposição, que também deve ser parte crucial da alfabetização digital. Tem um ditado usado na tecnologia que fala que quando o produto é gratuito,
é porque você é o produto, mano. A nossa atenção está sendo combatida por uma grande magnitude das aplicações. E no final do dia, a gente fica sem tempo para apenas sentar e contemplar a nossa própria vida e experiência, sabe? Mas não deveria ser assim. Da próxima vez que você se encontrar buscando o seu celular quando estiver entediado, lembra que você está escolhendo chocar voluntariamente você mesmo, em vez de olhar pela janela e contemplar por conta própria a maçã metafórica caindo da árvore. Aí você ficaria surpreso com o que a sua mente pode alcançar, tá ligado? Quando você apenas permite que ela vagueie por um momento. Olha, há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre concentração e foi sentido como os estudos, os livros, todos eles parecem que se encaixam. E eu acho muito foda isso. Newton fazendo pesquisa sozinho com um prisma e piscando várias luzinhas enquanto a Europa estava se ferrando. O Einstein também parece que ele criou o seu próprio ritmo, dando comida para pombos, sei lá, mas para fazerem o que eles fizeram pela ciência. Tipo, enquanto 99% das pessoas da Europa na época estavam desesperadas ou meramente vivendo suas vidas, eles ignoraram isso e graças a uma pessoa que estava com tédio, hoje a gente conhece coisas incríveis. E eu fico pensando em quantos novos Einsteins foram perdidos porque ficaram viciados em superestímulos ou presos a uma rotina estressante, porque eles simplesmente não aprenderam que o tédio na verdade pode ser uma coisa boa. A ciência poderia estar bem mais avançada do que está hoje, mas você que assistiu esse vídeo agora sabe. Não me entenda errado, você não precisa excluir completamente os estímulos da sua vida, mas para um tempo para ficar pensando, sabe? Deixar a sua mente vagar, mesmo que seja por 15 minutos no seu dia. Não existe essa parada de nascer gênio. Você é que cria a sua própria genialidade. E se ainda hoje você começar a mudar a sua realidade, aqui no primeiro link da descrição vou deixar um mini curso completamente gratuito para que você possa dar os seus primeiros passos para conquistar a sua liberdade através da internet, usando do marketing digital. Então, dá uma olhada lá. Ou você pode entender mais sobre a vida, como possivelmente o ciclo da vida funciona. E parece que ninguém liga muito para isso, mas isso tá muito errado. Então, por que ninguém vive como se fosse morrer? Pode assistir esse vídeo agora.